naquela época não era machismo, não. Havia uma oração rabínica feita ainda hoje, que era assim, a oração era o seguinte: Deus, obrigado, porque eu não nasci samaritano, porque eram os piores inimigos, porque eu não nasci cachorro e porque eu não nasci mulher. Que? Eles equiparavam a mulher a um animal e ao pior inimigo. Nossa. As mulheres eram um nada naquilo, era um objeto do seu marido, como um chaveirinho. Você quer ver um negócio? Qual é a fonte dessa citação? Aí, Porque eu vejo ela falando popularmente, eu nunca entrei. da oração rabínica, De ela é onde feita vem? até hoje. Mas então, onde? Por quê? Eu não tenho Qual que é a anotado aqui fonte? para você. Eu Seria posso bom, mandar depois, porque- Porque o texto bíblico, você tem esse elemento que representa o tipo de cultura, ao mesmo tempo em que você tem um protagonismo feminino. Por exemplo, na Bíblia hebraica, as coisas mais importantes, a coisa mais importante que tem na Bíblia hebraica que determina a história. O que Quantos que por cento de mulheres e homens na Bíblia tem? é? É claro que tem uma maioria Masculina. Uma maioria massacrante. Sim, mas muito maior de mulheres do que comparado com as outras sociedades. Então você tem o elemento mais importante que tem, que é o quê? É o êxodo, a libertação. Quando vai surgir o nascimento de Moisés, quem que aparece? O pai de Moisés? Não. O tio de Moisés? Não. É só a mãe, a filha do faraó e Miriam. Só mulheres. Então existe uma leitura enviesada quando o lado de destacar que tem origem na Europa anti-judaica, de tentar mostrar que esse pessoal só vê o lado masculino. E toda a predominância feminina era escondida debaixo do tapete. Existe um paradigma de relação entre as duas realidades no texto que é injustamente invertido. Então não é bem assim. Eu acho que eu não entendi. exemplo. Acho que eu não entendi. Você está querendo dizer que não havia essa... Havia como em todo mundo. Sim, não, até aí Sim, tudo bem. e não Mas você é concorda do que houve um jeito. apagamento histórico? Por exemplo, na hora os 12 apóstolos são 12 homens. Sim. Mas Jesus andava com as mulheres, mas é citado o nome de 12 homens. Sim, a mulher mas- samaritana é chamada de mulher samaritana. Sim, mas o que você tem? Você tem que entender a razão de ser dos certos textos bíblicos da história de Israel no contexto do século IX, época de Elias e Eliseu. O que você tem? Tudo está perdido, todo mundo se corrompeu. E o que acontece? Israel seguiu os deuses das nações. E então o que acontece? Deus entrega Israel na mão de Naamã. Naamã vem e invade. Quem que é protagonista da história? A menina. Ela é mulher, ela é adolescente, criança, e ela nem nome não tem. O fato dela não ter nome é intencional para mostrar que quem é protagonista da história é exatamente quem aparece de uma maneira que não corresponde à referência expectativa. Você tem quem que é importante na Bíblia? Uma outra possibilidade de interpretação é o fato de um ter nome. Você mostrar que Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por exemplo, você tem na Bíblia um negócio curioso demais. Quem que tem valor na família? É o filho mais velho, primogênito. Lê Gênesis. Quem que é Sempre usado o por inverso. Deus? Sempre o mais novo. Sempre. Então, o pessoal não entende a cabeça hebraica, porque são tudo europeu, tudo filho de grego. Tudo... Ela é esse sabor agridoce, ela mistura um elemento com outro, ela tem uma outra lógica. Agora, como a lógica é branca, ocidental, europeia, ela não consegue captar isso e sempre entra na polarização. Vale a pena. Isso é uma coisa que vale a pena estudar e se aprofundar. Não acho que assim, em uma noite a gente resolve essa questão, até porque uma boa parte do que a gente está lidando é com narrativas. E quando você lida com narrativas, você tem que ficar imaginando o que o narrador quis dizer. A gente tem o que ele disse, mas imaginar a intenção do cara é um trabalho grande. Esse negócio do nome, por exemplo. O nome pode ser apagado de propósito para ridicularizar a pessoa. E isso acontece no texto bíblico. O nome de Deus não aparece em Esther, porque eles estavam apagando o nome de Deus, porque não é importante. Esse é um caso... Por exemplo. Esse é um caso no qual o nome é apagado e não é uma ridicularização da pessoa. Com certeza. Agora, a gente tem em que o nome do cara não é mencionado para ridicularizar. Por exemplo, próprio texto de Êxodo que o Saião mencionou. O Êxodo começa... Os escritos de Lucas são dedicados às mulheres, né? O texto de Êxodo começa, você tem lá Faraó
sendo mencionado, o homem mais poderoso da terra, você não tem o nome dele lá. Só assim, como que não menciona o nome do faraó, que é o cara mais poderoso da terra? Aí você continua lendo. E aí o autor cita justamente o nome das parteiras, Sifra e Puá. Pois é. Aí você fala assim, pô, justo das parteiras esse cara está mencionando. E do faraó não do tem? Faraó não tem. Agora, isso é uma inferência do leitor. É muito provável, e assim eu diria para você que é quase certo, ou para dizer assim, olha, é certo, que quando o autor faz isso, ele está dizendo o seguinte, putz, esse faraó aí que todo mundo acha que é o Bambambam, Não merece nem... importante é o nome sobre todo nome, importante é o nome mesmo que eu vou revelar daqui a pouco, que é Yahweh, que é o Deus que está sendo. Eu sou, ou eu estou sendo, ou eu serei. Serei aquele que eu escolher. Né? Exatamente. Né? Então, quando a gente lida com narrativas, a gente tem essa dificuldade. E aí vai... Então, mas acho que o paradigma de organização das coisas, quando você está num outro ambiente, você realmente não entende a lógica da cultura. Né? Sim. E aí fica difícil. Porque eu acho que um grande problema de perder Jesus na história foi exatamente afastá-lo do seu contexto original, que, aliás, as profundas, por exemplo, Jesus disse, né? Aquilo que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, vocês viram que foi dito? Sempre o pessoal achou, isso aí foi dito por Moisés. Moisés não disse isso. Não tá, isso não está na Torá. Isso foi dito pela tradição de um grupo religioso, talvez o pessoal de Qumran, que foi estudado agora, a descoberta foram de 1947 a 1956. Então, aquilo que começou com Albert Schweitzer, que é a retomada da ideia, da grande novidade que Jesus era judeu,